A Comissão Episcopal para a Liturgia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, apresentou no início deste segundo dia da 60ª Assembleia Geral, 20 de abril, o processo de adaptação da Igreja do Brasil à tradução brasileira da terceira edição do Missal Romano. Como foi decidido na última reunião do Conselho Permanente da CNBB, realizada em março, as comunidades de todo o país têm até o advento para começar a utilizar os novos textos das celebrações da missa. O uso dos textos da terceira edição serão facultativos até o primeiro domingo do advento e depois será obrigatório, explicou o bispo de Paranaguá e presidente da Comissão para a Liturgia, Dom Edmar Peron. Na missa de ontem, 19 de abril, primeiro dia da Assembleia, os bispos já utilizaram os textos da tradução brasileira na missa com vésperas, na Basílica Nacional de Aparecida. A celebração marcou o início do uso da terceira edição do Missal Romano no Brasil, cujo processo de tradução e aprovação levou 19 anos. Dom Edmar explicou que não se trata de um novo missal inaugurando uma nova forma de liturgia, como em 1965, pós-Concílio Vaticano II, mas a tradução da terceira edição típica do Missal Romano, o Missal pós-Concílio Vaticano II, também chamado Missal de Paulo VI, ressaltou. A terceira edição foi promulgada em 2002 por São João Paulo II e revisada em 2008, com o objetivo de incorporar as disposições litúrgicas e canônicas desde a segunda edição típica, de 1975. A Igreja é dinâmica, afirmou Dom Edmar, e precisava incorporar essa dinâmica nos textos do missal. Mas o trabalho das conferências não foi apenas inserir coisas novas, ressaltou, mas principalmente revisar a tradução do missal. Dom Edmar apresentou 3 aspectos fundamentais para a recepção do missal nas comunidades. O primeiro é ter claro que o livro por si só não basta. É preciso passar do livro à celebração. E aí é o papel fundamental do bispo em promover uma educação litúrgica. Nós somos, pela Christus Dominus, moderadores, promotores e guardiões de toda a vida litúrgica da nossa Igreja, reforçou Dom Edmar. O segundo aspecto é rever o modo de bem celebrar a liturgia. Esta é, explica, um evento de salvação e não apenas rubricas a serem seguidas. Não celebramos para observar rubricas, celebramos com elas o evento de salvação. Rito não é rubrica a ser observada, mas uma ação de Cristo e da Igreja a ser celebrada, destaca Dom Edmar. Por fim, não haverá recepção autêntica do missal, se este não se tornar fonte de vida espiritual. Segundo a Sacrosanto Concilium, cita o bispo, a plena e ativa participação de todo o povo possibilita que a liturgia seja de fato a primeira fonte onde os fiéis vão beber o espírito genuinamente cristão. A meditação contínua, uma leitura orante, dos textos do missal o tornarão novos e fonte de nova vida espiritual, concluiu Dom Edmar. Todos os textos do missal serão disponibilizados integralmente pelas edições da CNBB, as dioceses que têm folhetos próprios das missas, em tempo hábil para atender à obrigatoriedade do uso no primeiro domingo do Advento. As dioceses podem entrar em contato com a editora para solicitar o material. Ainda na primeira parte da manhã, a Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé apresentou um relato, como a última contribuição aos bispos antes da nova eleição. O bispo da Diocese de Santo André e presidente da comissão, Dom Pedro Carlos Cipollini, participou de uma análise da fé no momento de mudança de época para falar de luzes e sombras na vida da fé da Igreja. Dom Pedro apontou questões
desafiadoras que exigem reflexão e vigilância constante. Muitos já separaram a vivência da fé, a prática da fé, da religião e da própria vida, falou Dom Pedro. É preciso, portanto, retomar, recomeçar a partir de Jesus Cristo. Voltar a Jesus Cristo, às origens, é voltar ao essencial, retomar o coração da fé, ao Evangelho do Reino. Por isso, é preciso transmitir uma fé capaz de dar esperança para sustentar a vida do povo. Confiemos na ação do Espírito Santo, enviado sobre os apóstolos em Pentecostes, concluiu Dom Pedro Cipollini.